Queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre rotina de oração e intimidade com Deus. No capítulo 6 e no versículo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus está ensinando os discípulos a orar naquilo que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. E Jesus deixa duas palavras-chave para quem quer ter intimidade com Deus, precisa entender isso. Jesus inicia dizendo: Pai Nosso. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus na Trindade, sendo o Cordeiro de Deus, Ele está nos dando a legalidade de chegarmos até Deus como filhos. Por Ele está dizendo, orem assim, Pai Nosso. Ou seja, Deus é o nosso Pai. E nós precisamos ter esta comunhão com Ele. E essa comunhão se dá através da oração. Essa intimidade se dá através de uma rotina de oração, através de uma vida em comunhão com Deus. No capítulo 4 e o versículo 8 de Tiago, Tiago vai dizer que isso depende de nós, porque ele fala assim: achega a Deus e Ele se achegará a vós, ou chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Depende de nós termos a iniciativa. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, vai dizer assim: então vocês vão me invocar, Deus falando, então vocês vão me invocar e vão orar a mim e eu vos ouvirei. O mesmo profeta Jeremias vai expressar o que Deus fala dizendo: clama a mim e responder-te-ei, capítulo 33 e versículo 3 do livro de Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ou seja, Jesus nos dá a legalidade de sermos filhos de Deus através da oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar ao nosso Pai. Mas a partir deste momento, nós precisamos entender que nós temos o compromisso de nos comportar, de nos portar como filho. E uma relação entre pai e filho se dá através de diálogo. E o diálogo para com Deus é através da oração, é através da comunhão, é através da intimidade com Deus. E quando nós vamos buscando a Deus, quando nós vamos querendo mais de Deus, quando nós vamos nos entregando mais a Deus, quando nós nos permitimos a sermos realmente filho de Deus, nós vamos ver que Deus se revela para nós. Deus se manifesta em nossa vida. E nós vamos ansiando por isso. Como o salmista Davi vai falar no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por Deus. No verso 2 ele vai dizer assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando mais você busca, mais você tem e mais você quer ter de Deus. Precisa dar o primeiro passo. Precisa entender que você é filho. Precisa entender que você precisa ter uma rotina de comunhão, uma rotina de intimidade que se dá através da oração. E quando você compreende isso, a tua alma vai ansiar pela presença dele. A tua alma vai ansiar por querer estar orando, por querer estar buscando. No Salmo 25, o mesmo salmista vai dizer no verso 14 que a intimidade do Senhor ela é para aqueles que o temem. E esses vão reconhecer a aliança de Deus. Então, se nós tememos a Deus, nós vamos conhecer o que é ter aliança com Deus. Encerro esse contexto falando um pouquinho mais de Jesus no mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus, mas no versículo 6, quando ele fala algo muito importante para os discípulos, porque ele diz assim: quando vocês orar, entrem no seu aposento, versículo 6 do capítulo 6, fecha a tua porta e ora o teu Pai em oculto, e o teu Pai que te vê em oculto, ele te recompensará publicamente. Ou seja, Deus vai se manifestar de várias formas na tua vida, através da tua rotina de oração e através da tua intimidade. Você vai ver muitas experiências, mas a maior experiência que você vai ter é em oculto com Deus. Encerro dando um testemunho da minha vida, de algo que vivi, da parte de Deus. Tive muitas experiências e recebi o batismo do Espírito Santo em um congresso de jovens, junto com muitos amigos, mas a maior experiência que tive com Deus foi no meu quarto, foi de joelhos, foi só, quando eu me quebrantei e me permiti sentir Deus, e Deus se revelou para mim. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a tua vida, tenha iniciativa, busque a Deus, tenha a iniciativa de se achegar ao teu Pai, porque Ele é o teu Pai. E a partir desse momento a tua alma vai ansiar pela presença dEle
e você vai ver que vai mudar a circunstância da tua vida. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus.